Nós somos a minoria de pessoas evangélicas no Brasil. Somos 50 milhões, 150 milhões, não professa essa fé. Não tem conhecimento da palavra de Deus. Não tem comunhão com Deus. Não tem vida diária com Deus. A obra mais preciosa projetada por Deus é o ser humano, e isso está em Gênesis 1. Abra por gentileza, veja o que diz o versículo 27, por favor. Eu já estou terminando a primeira parte. Eu dividi esse culto em 580 partes. Gênesis 1, 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Veja o que diz Gênesis 9, 6, um pouquinho mais para frente. Quem derramar o sangue, Gênesis 9, 6, quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Desde o início da humanidade, o diabo tenta destruir a família. Veja o que ele fez no jardim do Éden. Ele convenceu a mulher, esperto o diabo. O diabo ele é muito esperto, ele é estrategista. Ele consegue se transfigurar em anjo de luz. Ele é muito traiçoeiro. Ele convenceu a mulher. E por que não convenceu o homem? Se ele convencesse o homem não conseguiria convencer a mulher. A mulher, ela tem mais domínio sobre o homem. A mulher, quando resolve mudar um sofá, precisa mudar o sofá. Ai de você se não mudar. Vamos assistir o jogo do Brasil, bem, nesse sofá? Vamos no shopping mais tarde? Não posso, porque eu precisava ter um sofá novo. Você não quer o fim de semana numa churrascaria? Com esse sofá aí? E você acaba comprando o sofá. A mulher, se você for ver bem, é uma das criações de Deus mais inteligente que pode haver na face da terra. Deus confiou na mulher, na mão dela, o poder de multiplicar o ser humano. Fez do homem do barro, da argila, conforme você entende, tirou parte da carne e a costela e fez a mulher. Se Deus não confiasse a mulher para multiplicar o ser humano, ele estaria até hoje pegando a argila, fazendo um homem, tirando a costela, fazendo uma mulher, pegando a argila, fazendo um homem, tirando a costela, fazendo uma mulher. Ele confiou na mão da mulher para multiplicar a humanidade. A mulher é muito inteligente. A mulher consegue edificar o seu lar. Provérbios 14, 1. Mas a mulher não entende certas coisas, porque às vezes dedica no trabalho do lar, que é desgastante, né? E dedica tanta coisa e acaba se perdendo nas escrituras. Quando você volta em Marcos 5, por gentileza, versículo 9, Jesus chega e diz assim para aquele homem endemoniado: qual é o seu nome? Marcos 5, 9. Qual é o seu nome? Ele não está perguntando para o homem, porque era só pedir o RG dele e viria lá que é Roberto, Paulo, Marco Antônio, qualquer coisa assim. Ou Cláudio, que é meu genro, casado com a minha filha, a mais velha. Jesus usou de uma prática comum na época, quando a pessoa estava endemoniada. Era costume na época perguntar o nome do demônio. Então Jesus perguntou para aquele que estava dentro do homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois somos muitos. Como se as donas de casa pudessem entender esse versículo. É super importante. Super importante. Você pega a criança de manhã para levar na escola, ela está dormindo, ela continua dormindo.
Ela está de pé, você está trocando de roupa nela para ela ir para a escola, ela ainda está dormindo. A criança, na verdade, vai acordar depois do meio-dia. Aí você vai trocando de roupa, ela está largada, dormindo, e você troca de roupa, leva na escola, tem que pôr no portão, na direção certinha, enfiar assim, falar, olha, essa linha reta, senão eles desviam, vão embora para o supermercado, para a esquina, estão sempre dormindo. E ela volta, passa no supermercado, faz compra, vai para casa, faz almoço, prepara o almoço, lava a roupa, pendura a roupa, passa a roupa do dia anterior que já secou, pega e vai buscar a criança na escola, passa no banco, retira dinheiro para pagar à tarde a mulher do Yakult. Dá almoço para a criança, tira a roupa da criança, tira o tênis, lava o tênis para secar a roupa da criança. E a criança está almoçando, cadê a criança? Saiu, a criança foi para o banheiro, a criança grita, mãe, já fiz cocô, vem me limpar. Vai lá, cuida da criança, vem, continua dando almoço para a criança. O marido chega à noite. Você não tem o que fazer, não? E a tendência de qualquer objeto que está na mão dela é voar na cabeça dele. Aí Jesus explica, nesses casos, muito cuidado, procura não orar no quintal, que no quintal tem objetos pontiagudos. Tem mulher que consegue levantar um bujão de gás. Não ore na cozinha tem pau de macarrão, tem frigideira. Vai para o quarto, em secreto fecha a porta. Busca Deus, Deus vê o que está oculto no teu coração e atenderá o anseio do teu coração. E você vai lá com a autoridade que Deus te deu, fala, eu não aceito esse demônio que entrou junto com meu marido, porque esse espírito não é o espírito daquele homem que levou eu no altar, não é o espírito que te pertence, é um espírito contrário a ti, meu Deus. Eu expulso ele pela autoridade que o Senhor me dá, no nome de Jesus. Você sai do quarto, ele fala, tudo bem, eu cumprimentei você? Tá tudo bem? Foi muito corrido o dia? Podemos jantar fora? Aí você fala, não sei, acho que eu vou. Como é importante você entender Marcos 5:9, que muitas vezes a pessoa vem de frente com você, ofendendo você, e não é ela, é um espírito imundo que está dentro dela. Como você pode no trânsito parar no farol, a pessoa parar do lado e provocar você para brigar com você? Raciocina, como que a pessoa do nada chegou e conhece a tua mãe? Você vai puxar o freio de mão, vai descer e brigar com a pessoa? Você perde a bênção. Você tem que estar em estado de oração, orar e sem cessar. Repreender, não precisa gritar no trânsito, no banco, em todo lugar. Está amarrado, não precisa dessas coisas. Aí você ora, Senhor, eu não aceito esse afronto, isso não é de ti. E mesma coisa no serviço, seu patrão fala, precisa mandar essas crentalhadas tudo embora. Você não vai discutir com o patrão? Vai chegar, está falando o quê? Está falando comigo? Olha, está amarrado. Ele não entende isso, irmão. Está amarrado o quê? Veio trabalhar com um burro, agora amarrou, veio de carro. Ele não entende isso. Você fica quietinho, vai para o banheiro, conversa com Deus. Senhor, ajuda o meu chefe, meu patrão, ele deve estar passando por luta. Ajude ele. E você vai chegar até ele e vai falar, eu estou meio nervoso hoje, minha mulher deixou eu nervoso. Eu falei alguma coisa que desagradou você depois que você orou? Não, o senhor não falou nada, não. Não, se eu falei, você desculpa. Você pode ir na minha sala que eu vou te dar um aumento de salário? Eu creio em milagres. Então, se nós cremos em milagres, nós não temos que viver uma vida de medo. Não temos que ter medo de nada. São os inimigos que têm que ter medo de nós. Nós não temos que ter medo de dirigir o carro, de pilotar o avião, de comprar uma propriedade. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Se eu confio no José para construir a casa, por que eu não posso confiar em Deus? Se eu confio num banqueiro para poder vender tudo que eu tenho, para depositar em troca de cada R$1, R$100, uma pessoa estranha, um banco que pode falir, e por que eu não posso confiar em Deus?
E o diabo, ele é esperto, ele não vai bater na tua casa vestido de vermelho, com rabo, com chifre, com garfo na mão e falar: com licença, eu sou o demo. Você vai falar: tá amarrado, vai tacar um tijolo. Ele é esperto, irmão. A Bíblia me garante em 2 Coríntios 11:14 que ele se transfigura em anjo de luz. Ele entra na tua casa através de uma fofoca, através de um programa de televisão, que às vezes tem crente que fica assistindo novela das 5, das 6, das 7, das 8. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda: não é o nosso caso, né, irmão? Uma vez uma mulher perguntou para mim: ô missionário, computador é do diabo, né? Eu falei: só se fosse eu. O meu eu comprei nas Casas Bahia, paguei à vista, não tem nada a ver não. É como vamos usar esses equipamentos, como vamos usar. Então, se nos prontificarmos a lermos a palavra escrita de Deus, ora, vamos conhecer melhor intimamente esse Deus, o que Ele pensa, como Ele age, do que Ele gosta. E aí vamos deparar com Deuteronômio 28, que Ele diz: se você obedecer a minha palavra, respeitar as minhas leis, versículo 1, versículo 2, e ouvir a minha voz, não é ficar ouvindo vozes que não procede de mim, a minha voz. Se você ouvir a minha voz, Ele alista 14 bênçãos para você, uma atrás da outra. Mas depois, a partir do versículo 15, Ele alista as maldições. Então o que a gente vê? Pessoas que confiam em tudo, confia no remédio que toma. A pessoa pega, não lê nem bula, pega. Aconteceu comigo. Eu estava com uma dor aqui do lado e fui lá, o médico: não, é gripe, tudo para eles é gripe, é gripe. Tá, e o que eu faço? O senhor toma esse remédio. Eu fui tomando, e estava doendo, eu estava com gripe. Falei: tem coisa errada. Voltei lá no médico, em vez de eu ler a bula, em vez de eu ler a receita, não, voltei lá. Ele falou: foi um engano, a receita que eu dei para o senhor era a receita que eu atendi a pessoa anterior, e do senhor eu dei para a pessoa. Ele deu a receita para mim de uma mulher. Se ele tivesse receitado hormônio, irmão, pensa bem, estaria usando sutiã até hoje. Que situação. A pessoa não lê bula, não lê placa de trânsito. Ai, bati, não vi, era pare. Não lê a Bíblia. Será que Deus vai me ajudar? A moça no Facebook semana passada falou assim: eu preciso ouvir uma palavra. Sim, palavra. Não, missionário, sem brincadeira. Não. O que você quer ouvir? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Falou com o seu pastor? Falei. Que bom. E você precisa do quê? Preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. Amém. Joia, muito bom então. Fico contente. O senhor pode me dar essa palavra? Posso. O que foi que o seu pastor falou? Ele falou para mim ter paciência. Então tá bom. Essa é a palavra que Deus te deu. Por que tem que dar outra? Acho interessante isso, né? Você encontra na Bíblia resposta para tudo. Você tem seu pastor, que é o anjo da igreja, para direcionar você a ficar mais próximo de Deus, usando as escrituras sagradas. A pessoa não fala com o pastor, não lê Bíblia, não ora, não ouve louvor. Você vai na casa do crente, ele está ouvindo tudo, menos louvor. Você chega lá e está ouvindo música do mundo. O que é isso, meu irmão? Pagodinho, tá. E depois não consegue promoção no serviço, e não consegue ficar livre de certas coisas, porque Jesus Cristo não é a coluna central da casa dele. Diga: eu quero que Jesus Cristo reine em minha casa. Veja o versículo 2 de Marcos 5. Se você não está aberto em Marcos 5, nós já vamos terminar daqui a pouco. Depois estarei orando pelas pessoas encalhadas que querem
arrumar alguém na vida. Geralmente, quando eu oro, as pessoas conseguem casar. Orei para uma menina muito bonita no acampamento, há um tempo atrás aí, ela vai casar agora semana que vem. Graças a Deus, estou muito feliz. O casamento vai ser no asilo. Demorou 45 anos para Deus responder minha oração. Mas se você quiser, viu? Tem alguém que quer ou não? Ok. Ninguém, né? Tá certo. Versículo 2. O homem possuía um espírito imundo. 3. Ninguém conseguia dominá-lo. 4. Ninguém tinha força para detê-lo. 5. Noite e dia sem repouso, esse homem perambulava gritando e cortando-se. Presta atenção no que vamos ler agora. Versículo 8. Jesus pediu para o espírito imundo sair desse homem. 13. E o espírito imundo deixou esse homem, como deixou você também, meu irmão. É importante você entender isso. Não deixe o medo tomar conta da sua vida em hipótese alguma. Presta atenção. Eu vou dar para você um exercício para você fazer, para você não ter uma vida de medo. Você vai pegar uma fotografia sua, foto, e colocar na parede da sua casa, uma foto de como você era antes de aceitar Jesus. Ok? Não se assuste. Coloque lá, assim. E coloque um espelho do lado. A foto e o espelho, ok? Você olha a foto, só por Deus, cara de pingaiada, não é verdade? Olha o cabelo, misericórdia. Aí você olha no espelho. Missionário, eu não entendi. Tem gente que tem dificuldade de entender. Eu vou explicar de novo. Antes você era assim. Se for para mim, diga que eu ligo mais tarde. Tá? Às vezes é do céu que eu deixei uma pendência lá. Tá ok? Se for o demo, fala que tá amarrado. Você vê aquela foto e olha no espelho, esse trajetório que você fez dentro da igreja evangélica, 5, 10 anos, um mês, não sei qual tempo seu com Deus, é que fez essa transformação, irmão. Antes você era uma coisa e hoje você é outra coisa. Você é um escolhido de Deus. Jesus quem te escolheu, não foi você que escolheu. Por você ainda estava convivendo igual aquela foto e estaria, quem sabe, fazendo coisas que desagradam a Deus, que você sabe do que eu falo. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É bom de vez em quando você olhar como você era antes e olhar no espelho como você é agora. Você é salvo em Cristo Jesus. Você é uma outra pessoa. Agora, de repente você diz assim: mas missionário, eu tenho problemas. Problemas todo mundo tem, irmão. Às vezes você vê a pessoa pregando, acha que não tem problema, e você não sabe. Às vezes a pessoa que está ministrando tem mais problema do que você. Problema é comum todo mundo ter, mas nós encontramos solução em Cristo Jesus. Quando você lê as Escrituras, Deus te conforta. Quando nós temos um pastor orando por você, ungindo você. Nós, quando ouvimos a oração cantada, que é o louvor, você se sente bem na presença de Deus. Mas e a humanidade que não tem a que se recorrer? Que continua fazendo coisas que desagrada a Deus, adorando outros ídolos e não a Deus. Então nós temos a quem recorrer. O que eu quero que você preste atenção aí, que eu vou liberar para você agora, uma palavra rema, presta bem atenção. Versículo 14. Quando o povo viu o homem ser liberto, Marcos 5,14. Quando o povo viu o homem ser liberto, começaram a falar um para os outros. Isso é comum, né? As pessoas falam mesmo, né?
Você deve ter ouvido uma reportagem de uma seita que está num determinado estado aí, e o inimigo é muito esperto. Ele mostrou a cara dele agora na televisão, fez propaganda. Aquilo lá vai estar lotado, irmão. Aquilo vai ter muita procura, porque o povo está desesperado, vivendo uma vida de medo, com estresse, pessoas com doença bipolar, pessoas desesperadas. E agora, através da propaganda, o que vai acontecer? E é o que acontece aqui também. Se as pessoas souberem que Deus está fazendo milagre aqui, eles também vêm aqui. Amém ou não? Então, quando o povo viu o homem ser liberto, começaram a falar um para os outros, e o povo correu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15: então viram o homem que estava possesso, sentado, vestido em perfeito juízo. Versículo 18: e o homem implorou para Jesus para deixá-lo seguir. Depois que Jesus estava entrando no barco, esse homem chegou até Jesus e falou: e aí? Agora eu estou bom, né? Já fui no shopping, comprei umas roupas, estou legal, estou tranquilo. Vou até prestar uma prova do Enem agora. Vou plumar minha vida, estou sossegado. Eu posso seguir o Senhor? Jesus disse: não. É aí que eu quero que você entenda. Tem muita gente, irmão, achando que está ouvindo a voz de Deus e que deve pegar, arrumar sua mala e sair para fazer a obra de Deus. Tem muita gente que comunica conosco falando: olha, eu vou para a África. Eu nunca vi mania de ir para a África, irmão. Por que tem que ser para a África? Se Deus chegar no meu quarto e falar: filho, agora você não vai mais fazer esse trabalho itinerante, você já trabalhou 16 anos, já atingiu sua cota de 10.000 almas, então agora eu quero que você vai fazer uma obra diferente, num outro país. Você quer escolher? Sim, sim senhor. Eu queria Paris, ou Londres, ou o Canadá. Não, as pessoas ligam lá em casa: eu vou para a África. Muito bem, ok. Então ele pega a mala e vai. Eu vejo isso, que é fugir de responsabilidade, de pagar imposto, cuidar de criança, cuidar da mulher, porque ele vai sozinho. Conheço um monte de gente que está lá sozinha. Não é mais fácil falar que vai largar da mulher? Por que arruma a mala e fala que vai fazer a obra de Deus? Porque não fica cuidando da sua casa. Mas missionário, quem disse isso? Jesus. Jesus Cristo. No versículo 19, o homem disse: posso ir com o Senhor? Não, não vai coisa nenhuma não. Vai para tua casa, vai para tua família e conta para tua família o que Deus tem feito na tua vida, a misericórdia que Ele tem tido de você. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que missões começam em casa. Temos falado do pedreiro, de um bom filme que está passando no shopping, de uma boa roupa que saiu, de um bom tênis, mas não temos falado de Jesus. Então aqui está dizendo: vai para a tua casa. Se a gente fosse para casa e contasse o que Deus está fazendo na nossa vida, os nossos entes queridos estariam aqui. Mas missionário, tem gente lá em casa que não tem jeito. Volta lá no espelho, mas não olha no espelho, olha na foto. E você tinha? Você tinha jeito? Olha o que Deus fez com você. Se transformou sua vida, não vai transformar da tua família? Por que a preocupação de alcançar a África? Por que a preocupação de alcançar Campinas? E a sua família? E sua mãe? E seu pai? E sua tia? E seus irmãos? Tem entes queridos nossos que vivem uma vida de pecado, que se morrer, nem para o inferno vai. Vai para os quintos dos infernos. E a gente cruza o braço e acha que está tudo bom. Se o time ganhar e o salário for aumentado e a gente tiver um carro bom, está tudo bom. Mas não é assim. Nós temos que falar para essas pessoas através do testemunho, que o testemunho fala mais alto do que o sermão. Não adianta chegar em casa e dar uma Bíblia para a mãe com letra gigante, grande, chamando ela de cega. Tem que testemunhar dentro de casa, mostrar que Jesus está transformando a vida da pessoa. Olha, mãe, aquela dor que eu tinha na coluna, eu não tenho mais. Sabe, mãe, mudaram de setor no serviço. Olha, mãe, você não precisa ajudar amanhã a empurrar o carro para pegar no tranco. Eu comprei um outro melhorzinho. Então, o pessoal começa a olhar que está vendo transformação. E eles vão perguntar: por que isso está acontecendo? Aleluia. Graças a Deus.
não é o arrebatamento. Ainda tenho que voltar na casa do meu amigo comer as rosquinhas que não terminei ainda. Se falarmos para as pessoas do que Jesus está falando, está fazendo, eles vão vir para cá. Você tem falado para a sua família do que Jesus tem feito na tua vida? Não precisa responder, não. Eu respondo por você. Não. Porque a tua família não está aqui. Talvez você tenha perdido um bom tempo com a tua família para falar do pedreiro, para falar de outras coisas que você conhece. Você conhece o Deus que você serve? Conhece as histórias da Bíblia? Quando você conhecer as histórias da Bíblia, saiba que tem situação que você nem precisa orar para a pessoa, só passar por ela assim, ela é curada instantaneamente só com a sua sombra. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Você tem que entender que se você tem pessoas na sua casa que ainda adoram imagens, não é ofendendo essas pessoas que você vai conquistá-la para Jesus, não. É tendo amor e respeito com essas pessoas. Tem gente que às vezes mora em casa e a mamãe ainda cuida dele, ele tem uma certa idade avançada, mora lá com a mãe e vem gritar com a mãe e falar: você precisa de Jesus. Imagina se a mamãe falar o que ela está pensando. Você precisa tomar juízo, plumar e tocar a tua vida. O marmanjão ainda deixa no box a cueca com freada de bicicleta e diz: Jesus salva, salva, e você precisa ter vergonha na cara. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Nós precisamos mostrar para a nossa família que a nossa vida tem mudado, porque Jesus faz parte da nossa vida e Ele tem feito milagres na nossa vida. Talvez você gostou muito da pregação. Jesus está dizendo: você tem que voltar para casa e falar para a tua família do que eu posso fazer. Você está entendendo? Sim ou não? Veja, de repente você está aqui e está pensando em alguém. Coloca como foco de dar a mão para essa pessoa, que talvez ela não vai conseguir tocar em Jesus. Mas se você der a mão para ela, caminhar com ela, levar ela até Jesus, depois que ela tocar em Jesus, irmão, você não precisa nem se preocupar. Não é oferecer igreja, não é chegar lá e falar: olha, eu quero oferecer essa igreja, essa denominação. É oferecer Jesus Cristo, que é a solução para nós e para os nossos.